Olá, o apóstolo Paulo, na sua segunda viagem missionária, depois que ele passou pela Macedônia, pela região de Filipos e tantas outras cidades, ele foi lá para a região da Grécia, para a região de Anfípolis, Apolônia, e chegou a Tessalônica, uma das maiores cidades da Grécia, uma cidade importante. E lá ele, junto com Silas, com sua equipe, começaram a pregar a palavra de Deus e a ensinar a palavra de Deus. Algumas semanas, muitas pessoas importantes da cidade se converteram a Jesus, muitas mulheres nobres, como diz o texto de Atos 17, se renderam a Jesus Cristo, se aliaram a Paulo, como eles dizem. E isso causou algum tumulto na cidade, porque era uma cidade pagã. E algumas autoridades da cidade, então, foram atrás de Paulo na casa de Jason. E não encontraram eles lá, nem Paulo, nem Silas, nem a equipe, não é, deles que estavam viajando, fazendo essa viagem missionária. Então pegaram Jason e foram levar ele para as autoridades. O que chamou a minha atenção nesse texto está lá no versículo 6, porque diz o versículo 5 assim: os judeus, porém, ficaram com inveja, porque Paulo, porque Silas, porque Timóteo, que já estava com eles, né, pregaram a palavra de Deus, muitas pessoas se converteram e eles ficaram com inveja. E movidos pela inveja, reuniram alguns homens perversos dentre os desocupados e com a multidão iniciaram um tumulto na cidade. Invadiram a casa de Jason em busca de Paulo e Silas, a fim de trazê-los para o meio da multidão. Contudo, como não os encontraram, arrastaram Jason e outros irmãos até os oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram agora aqui. Esses homens que têm alvoroçado o mundo inteiro chegaram aqui. Esse é o Evangelho. Essa é a palavra que alvoroça o mundo, que impacta o mundo, que causa resistência, mas que salva ao mesmo tempo pessoas, como aconteceu. Muitos nobres, muitas pessoas importantes da cidade ouviram o que Paulo pregou, ouviram o que Silas ministrou, e eles explicaram aquilo que estava nas Escrituras, dentro das sinagogas. Muitos judeus se converteram, porque eles ensinaram que Jesus é o único rei. E o interessante é que foram isso que eles alegaram. Olha, eles estão falando que existe um outro rei que não é César. César é o rei deste mundo. César é o príncipe deste mundo, na época deles e ainda hoje, espiritualmente falando, o espírito de César, né? A ação desse espírito maligno que jaz no mundo, Jesus já falava. Mas eu quero me ater ao que está no versículo 6. Esses homens que têm alvoroçado o mundo, que têm feito o mundo pensar, o mundo repensar, que têm quebrado paradigmas, que têm tirado essas pessoas da zona de conforto, que têm feito elas pensar na eternidade, no céu e também no inferno, na vida após morte. Essas pessoas que têm mudado cultura e padrões, pessoas que têm incomodado mesmo. Você lembra que lá em Filipos eles foram apedrejados, foram presos, não é? Mas lá mesmo pessoas se converteram. Lídia, a pitonisa, foi liberta, o carcereiro e sua casa foram salvos, porque por onde eles passavam, eles incomodavam. Mas não é um incômodo ruim, um incômodo saudável, porque traziam as pessoas à salvação, ao conhecimento da verdade. Essas pessoas a quem eles falavam
conheciam do amor e da graça de Deus e se rendiam a eles. Isso é tão importante. Se fôssemos trazer, e pudemos trazer, e vamos trazer para o dia atual, qual é o impacto que nós temos causado na vida das pessoas? A igreja, e me desculpe falar isso, vive mais de escândalos que denigrem, que ferem, não a imagem de Cristo, porque essa não dá para ferir, mas a imagem da igreja como um povo que se chama pelo nome do Senhor. Um povo que muitas vezes não honra esse Deus que serve, o nosso Deus. Esses homens que têm tumultuado a cidade por onde eles passam, que têm tumultuado os lugares por onde eles andam, e as pessoas têm sido impactadas. Essas pessoas têm feito diferença. Eu quero chamar você, meu amigo, para fazer a diferença, junto comigo, junto com tantos irmãos que levam Jesus a sério, que levam a vida cristã a sério, que levam Deus a sério, que levam a palavra de Deus a sério. Por onde você passa, ou por onde você passar, eu e você temos a obrigação de impactar, incomodar, porque a luz está em nós, porque a graça de Deus que nós levamos às pessoas é para salvá-las, é para tirá-las do laço da morte, das prisões, das cadeias. Sabe, nós precisamos dizer para essas pessoas que nós somos livres. Nós não somos presos e nem prisioneiros de nada. Nós somos pessoas verdadeiramente livres, que nós podemos dizer, por exemplo, não quero pecar, não quero os manjares do mundo, eu decido resistir ao diabo, eu decido ser luz, eu decido ser sal, eu decido glorificar o meu Jesus, o meu Deus, o meu Pai. Eu decido andar no poder e na unção do Espírito Santo. Isso é ser livre, porque isso é a liberdade. Livre não é aquele que diz sim para tudo. Livre é aquele que também sabe dizer não na hora certa. E eu e você somos livres para dizer sim para Jesus. Para que aonde nós passemos, aonde o Senhor nos enviar, se tiverem que nos levar diante das autoridades, se quiserem nos arrastar pelas ruas, se quiserem nos apedrejar com as falas, com as internets da vida, com as redes sociais, que nos apedrejem, mas que saibam que estão falando mentira, porque nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Esses homens não tinham o que falar, então procuraram homens perversos, desocupados, pessoas que se vendiam por algumas moedas para falar mal das pessoas, mas o fim dessas pessoas não é bom. Por isso eu espero que você seja aquela pessoa que por onde anda, as pessoas queiram o que você tem, queiram ouvir o que você fala acerca do Deus da vida, do Senhor da vida. Não foi fácil para Paulo, não foi fácil para Silas. Enfrentaram prisões, enfrentaram apedrejamento. Hoje o apedrejamento que um homem de Deus, que uma mulher de Deus enfrenta, são as mentiras nas redes sociais. São as pseudo-verdades, que é uma mentira completa nas redes sociais muitas vezes. A difamação, não é? O macular o caráter de alguém sem prova nenhuma. Isso são as pedradas que nós levamos, que as pessoas levam, que o cristão leva, talvez de um amigo, de um parente, de um colega, mas nada pode nos prender, porque a palavra em nós é livre e nela nós somos livres. Nada pode fechar nossa boca, porque a nossa boca é a boca de Deus na terra. Portanto, que você seja um tumultuador por onde passa, mas porque leva a verdade de Deus, a salvação para as pessoas, a vida eterna que está dentro de você. Pense nisso. Eu quero orar por você. Paizinho amado, em nome de Jesus, um dia o Senhor nos chamou, nos salvou. Não foi Paulo quem passou pela nossa cidade, não foi Silas,
Foi o Espírito do Senhor na boca de alguém que pregou o Evangelho para nós. Foi alguém que passou pela nossa vida. E alguns estão conosco até hoje, outros já seguiram caminhos, outros já estão com o Senhor na glória. Mas um dia alguém passou perto de nós e falou desse Deus, e nós nos rendemos ao Senhor. Sim, eram tumultuadores que estavam pregando um Deus estranho, mas um Deus que tem vida. Na verdade, estranho para nós naquela época, mas hoje não é não. É o Deus da vida, é o Deus da salvação, é o Deus da cura, da libertação, é o Deus que escreve o nosso nome no livro da vida, é o Deus que pagou a nossa dívida que era impagável diante de Ti, Pai. Oh, Senhor, o Deus que nos tirou as algemas, as cadeias, das prisões, que nos fez livres. E agora nós nos tornamos os tumultuadores deste mundo também, que pregam um Deus, Papai amado, não o Deus que o mundo prega, não o Deus das facilidades como muitos querem, mas o Deus da santidade, o Deus da vida, o Deus que quebra cadeias e grilhões, o Deus que liberta pessoas e que diz: sede santos porque eu sou santo. O Deus que nos chama e diz: você é luz deste mundo e sal desta terra. Aquele que diz: vocês são minhas testemunhas. Portanto, falem, anunciem, proclame que é chegado até as pessoas o reino do Senhor. Obrigado, meu Pai, por esse privilégio e que o meu irmão, a minha irmã, este amigo, esta pessoa que está recebendo essa palavra, seja tocado e faça o mesmo que Paulo fez, que Silas fez, que muitos estão fazendo e que eu, com a ajuda e a Tua graça, também o faço. Que nós, como igreja, possamos fazer. Ser os tumultuadores pela verdade que pregamos e com a verdade que vivemos para este mundo que jaz na mão do maligno. Pai, em nome de Jesus, cada pessoa que receber esta palavra tenha essa convicção no seu espírito. E se ela ainda não tem Jesus, que ela reconheça, que ela se prostre, que ela seja salva, que ela aceite e seja e faça parte desta família dos que tumultuam para salvar vidas, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida e que você seja essa pessoa que tumultua, falando de um Deus da vida e pela vida. Até lá.